Bom dia a todos. A equipe é composta pela Catarina Fonteles e por mim, Liliana Teixeira. Ficamos com o ensaio de imunoabsorção enzimática, muito mais conhecido por ELISA. Esse é um teste imunoenzimático que permite a detecção de um anticorpo específico. Este teste é utilizado no diagnóstico de várias doenças que induzem a produção das imunoglobulinas, entre outras. Nesse teste, é necessário fixar o antígeno a uma superfície sólida e então ligar ao antígeno um anticorpo ligado a um marcador enzimático. A detecção se completa ao analisar a presença do marcador depois de lavar os poços, que no caso da detecção enzimática, vai mudar a coloração. Antes do surgimento do ELISA, os testes de imunodetecção utilizavam os marcadores radioativos. Eles indicavam a presença do antígeno ou do anticorpo procurado na amostra. A técnica da radioimunodetecção foi desenvolvida pelos médicos e esses ganharam um prêmio Nobel. O desenvolvimento dessa técnica é de grande importância clínica, por apresentar um bom custo e benefício e ser muito utilizado para a detecção de doenças virais, principalmente aos casos da detecção do vírus HIV. O ELISA se baseia em fixar compostos nos poços e então lavar para remover outros compostos que não tiveram a especificidade para se fixarem no poço. O método utilizado para realizar o teste, ele se baseia na interação do antígeno-anticorpo. Geralmente, o ELISA é realizado em placas com 96 poços, onde são ligados os antígenos diretamente ou podem ser também indiretamente por meio de um anticorpo já selecionado e ligado ao poço. E essa ligação e imobilização dos reagentes que permite que o ELISA ele fixe mais e seja uma ferramenta poderosa de mediação de um composto específico com uma preparação básica. Depois desse antígeno se fixar, é necessário ligar um marcador acoplado a anticorpo para detectar posteriormente se há a presença do antígeno esperado. Esse marcador ele pode ser fluorescente ou pode ser uma enzima que catalisa uma reação que produz um produto mensurável. E essa ligação se dá por anticorpos específicos ao antígeno. Por isso, a precisão do teste. O marcador da detecção ele pode ser ligado diretamente ao anticorpo primário ou introduzido por meio de um anticorpo secundário que reconhece o anticorpo primário. Tipos de teste. O ELISA pode ser feito com inúmeras modificações do procedimento básico. O passo crucial, fixar o antígeno, pode ser realizado por absorção direta ou indireta por meio de um anticorpo de captura. O antígeno pode ser detectado também diretamente pelo anticorpo primário ou indiretamente pelo anticorpo secundário. Assim, quando há a presença do antígeno em análise, os equipamentos de detecção eles percebem e qualificam e quantificam a mudança de cor observada, cuja intensidade ela tem referência à concentração do substrato que reagiu com a enzima, atestando maior ou menor concentração do antígeno. O ELISA direto ele corresponde ao procedimento básico do ELISA, ou seja, ele não utiliza os anticorpos de captura ou alvos de competição. Isso basicamente corresponde às etapas de adição da amostra tamponada e a placa de teste, posterior à adição do anticorpo primário acoplado a uma enzima e a adição do substrato cromogênico. Os instrumentos como
espectrômetros avalia qualitativamente e quantitativamente a variação de cor e a presença do antígeno. O análise indireto ele faz uso de dois anticorpos, que é o primário e o secundário. Primeiramente, essa amostra ela é preparada com o anticorpo primário, que possui a especificidade com o antígeno a ser detectado. Caso o antígeno acerca esteja presente na amostra, o anticorpo primário irá se ligar ao seu alvo. Em seguida, haverá uma lavagem para retirar o anticorpo que não se liga ao antígeno teste e, em seguida, coloca-se o anticorpo secundário, que possui as suas especificidades apenas para os anticorpos primários. Caso estes primários tenham se ligado ao antígeno, haverá ligação entre anticorpo primário e anticorpo secundário, e isso irá permitir a detecção. O ELISA sanduíche é um dos formatos mais eficazes, que é chamado assim porque o antígeno fica entre os dois anticorpos, que é o de captura e o de detecção. E esse é usado por ser robusto e sensível ao mesmo tempo. Nesse tipo, primeiramente são ligados ao fundo do placa de teste os anticorpos de captura, que impedem que os outros pontos de ligação fortes para o antígeno. Como essa técnica utiliza os anticorpos de captura, há um aumento da especificidade da ligação deste com a amostra. Além disso, é comum que os anticorpos conjugados a enzimas reconheçam e possam ser ligados à região do anticorpo ligado ao antígeno. Em resumo, esse processo é bastante específico e pode ser utilizado para exames contra falsos positivos. Além dos formatos de ELISA direto, indireto e sanduíche, ainda é um método por competição, que é mais utilizado quando o antígeno ele é pequeno e possui poucos epítopos ou pontos de ligação com os anticorpos. Nesse formato, junto com a amostra, é adicionado o antígeno semelhante ao que se procura nela, mas com o marcador, que é o enzima. Assim, na amostra, o antígeno com marcador adicionado artificialmente e o antígeno sem marcador, que é procurado no teste, irão competir pelos anticorpos de captura. Entretanto, se a mudança de cor for acentuada, é menor a concentração do antígeno teste, que, competitivamente, não consegue se ligar aos anticorpos de captura. Na comparação entre a detecção direta e indireta, as vantagens da detecção direta é porque é rápido, pois só é necessário aplicar um anticorpo e remove a necessidade de ter um anticorpo secundário, que deve ser específico para o anticorpo primário. As desvantagens são: a especificidade do anticorpo primário ele pode ser afetado pela ligação ao marcador de detecção, e criar anticorpos primários para cada ELISA é demorado e caro. Baixa amplificação do sinal para detecção e sem a flexibilidade para mudar o marcador do anticorpo primário de um teste para o outro. A ELISA por detecção indireta. Vamos falar aqui das vantagens. Existe uma grande variedade de anticorpos secundários com diferentes marcadores que estão disponíveis para venda. O teste ELISA por detecção indireta também é versátil. Por que ele é versátil? Porque ele possui vários anticorpos primários, eles podem ser usados no mesmo teste, enquanto se usa apenas um anticorpo secundário. Também não há risco de afetar a especificidade do anticorpo primário. E também esse teste por detecção indireta do ELISA, ele possui uma sensibilidade maior, pois cada anticorpo primário tem vários epítopos em que o anticorpo secundário pode se ligar, o que amplifica o sinal. A gente vê aí essa balança, o que é que pesa mais, o que seria que pesaria mais, os aspectos vantajosos ou desvantajosos. Os desvantajosos, mais uma etapa para adicionar um anticorpo secundário
e pode ocorrer do anticorpo secundário não ser específico apenas para o anticorpo primário, o que resultaria em um resultado falso positivo. O ELISpot é similar ao Western blot. Esse método detecta os compostos assim que a célula secreta. No ELISpot, o substrato precipita conforme a célula secreta o composto. Assim, é possível ver sua velocidade de produção. O ELISpot aplica a técnica de sanduíche do ELISA. Um anticorpo de captura para a substância que se deseja detectar é aplicado aos poços. Então, uma cultura de células é colocada nos poços e a microplaca é mantida em uma incubadora em um período específico para que as células se desenvolvam. Durante a incubação, o anticorpo de captura nas proximidades da célula se liga à substância analisada. Depois de remover por meio de lavagem qualquer célula e outras substâncias que não se fixaram, o anticorpo de detecção é adicionado. As vantagens desse método é que ele detecta a substância assim que ela é secretada pela célula, ou seja, algumas proteínas que seriam degradadas ou que se ligariam a ligantes podem ser detectadas nesse método. Além disso, o ELISpot é um dos métodos de análise de secreções de células mais preciso, com precisão de aproximadamente uma célula a cada 100 mil, ou seja, se apenas uma célula a cada 100 mil secretar a substância, o ELISpot ainda dá positivo. E com isso, em um mesmo poço, podem ser detectados vários pontos, sendo que cada ponto é onde tinha uma célula secretando a substância. Nesse sentido, o ELISpot é muito usado para detectar a frequência de células que secretam ao nível de células individuais. Por ser um teste muito preciso, o ELISpot é geralmente usado para detectar as células que secretam citocinas e para detectar a frequência em populações de células muito pequenas encontradas em respostas imunes. É muito interessante no caso da pessoa que tem doença autoimune, esse método do ELISpot. Nesse método de ELISA intracelular, uma cultura de células, como tem na foto aí é uma foto de cultura de células. Essa cultura de células é fixada nos poços e tem suas membranas permeabilizadas. Então, os compostos intracelulares são detectados por anticorpos específicos. A quantificação de proteínas intracelulares e eventos de fosforilação é extremamente importante para a pesquisa biomédica. Tem uma comparação do ELISA intracelular com outro teste chamado Western blot. Esse outro método é muito utilizado, mas ele é trabalhoso e demorado, diferente do ELISA intracelular. Voltando aqui ao assunto do ELISA. O imunoensaio baseado em placas tornou-se um método alternativo popular para a detecção rápida de proteínas. Então, foi desenvolvido um ELISA baseado em células fluorogênicas, que não requer preparação de lisado ou os múltiplos passos subsequentes necessários para a análise do Western blot. Nesse caso, o ELISA intracelular se torna um teste mais prático. O formato ELISA intracelular permite que duas proteínas celulares-alvo ou eventos sejam analisados simultaneamente. As células são cultivadas em placas de 96 poços e tratadas com as condições apropriadas, tais como inibidores ou estimulação de ligantes. As células são, então, fixadas e permeabilizadas nos poços. E isto é seguido por incubação com dois anticorpos primários derivados de espécies diferentes, um anticorpo fosfo específico e um anticorpo de normalização, que reconhece a proteína total, independentemente do seu estado de fosforilação. Comparando com outros testes, o ELISA intracelular demora aproximadamente 3 horas, o que é significativamente menor do que as outras técnicas. Além disso, o ELISA baseado em células são passíveis de aplicações de alto rendimento e podem ser uma adição valiosa às estratégias inibidoras de quinases. O estágio final em todos os testes de ELISA é a detecção. A não ser que um marcador fluorescente seja utilizado, essa etapa envolve a introdução do substrato da enzima marcadora. A enzima converte o substrato em um produto detectável. Se os passos anteriores do ELISA forem realizados corretamente,
A intensidade do sinal produzido quando o substrato for adicionado será diretamente proporcional à quantidade de antígeno capturado na placa e ligado aos anticorpos de detecção. Anticorpos conjugados à enzima oferecem a maior flexibilidade em relação a métodos de detecção por causa da variedade de substratos que mudam de cor ou que possuem quimioluminescência. Entre as doenças passíveis de diagnóstico pelo teste ELISA estão várias doenças infecciosas, uma vez que a maioria dos agentes patológicos desencadeia a produção de imunoglobulinas. Também podem ser usados diagnósticos de doenças autoimunes ou alergias. A gente vê aí na foto uma moça com alergia, com sintoma de alergia, e a gente vê aqui embaixo a febre amarela. Tem muitas outras doenças e o diagnóstico pode ser pela ELISA, é um diagnóstico mais prático, é rápido e é bem interessante. Continuando aqui, falando sobre o HIV. Esse foi o teste de primeira linha do diagnóstico da infecção pelo HIV, que é o vírus da AIDS. Estes testes, até a sua terceira geração, só detectavam a presença de anticorpos IgG e IgM, 3 ou 4 semanas após o contato. No entanto, os testes da quarta geração já detectam tanto anticorpos quanto um dos antígenos do HIV, a proteína P24. Fato esse que diminuiu sensivelmente o período da janela imunológica, podendo chegar a apenas 2 semanas. Essa janela imunológica é o tempo que ocorre a produção de anticorpos e a doença pode ser detectada por exame. Um resultado reagente no teste de HIV por ELISA é sempre confirmado por outros testes específicos, como é o caso do Western blot, que detecta proteínas deste vírus, e do PCR, que detecta os seus ácidos nucleicos virais. O teste ELISA também pode ser detectado de diversas outras formas, utilizando-se de um método semelhante ao método de radioimunoensaio. Pode-se transformar muitas outras substâncias em antígeno e obter um anticorpo do mesmo. Assim, é possível utilizar o teste para se detectar outras substâncias de interesse, como, por exemplo, os hormônios. Pelo fato do radioimunoensaio ser muito caro, o teste ELISA pode ser uma alternativa muito mais simples e barata. Nós vemos hoje em dia que a medicina anti-envelhecimento trabalha muito com a reposição hormonal, não só no caso da mulher da menopausa, mas muitos hormônios são interessantes. Aqui a glândula pineal, aqui na foto ela produz melatonina, que esse hormônio é o hormônio que ajuda a pessoa no sono, para que ela tenha a reparação, não acorde cansada. Tem muitos hormônios que em quantidade adequada a pessoa tem saúde, está funcionando tudo direitinho, mas se faltar, a pessoa já vai ter problemas. Aí são as nossas referências que nós usamos para o trabalho. E muito obrigada.